descida para a minha vida. Pode estar glorificado. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra, e essa palavra foi narrada em uma parábola. Irmãos, parábola é nada mais a menos do que algo compartilhado. Jesus Cristo teve um amor verdadeiro. Ele amou, irmãos, o mundo de uma tal maneira que ele utilizou coisas fáceis de entender para que ele seria compreendido para todo aquele que pregava, todo aquele que ele ensinava. E eu vejo que Jesus ele usa uma parábola, algo verídico, algo que as pessoas conheciam de perto, algo que as pessoas, amém, presenciava no seu dia a dia, e colocou ali, irmãos, o reino do céu, da salvação, amém, a providência para a nossa vida. Então ele começa dizendo que o semeador, ele saiu a semear. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Amém, eu aprendo que esse semeador era uma pessoa que tinha visão, uma pessoa que tinha conhecimento, uma pessoa, amém, que insistia com aquilo, amém, que ele queria. Sabe por quê, irmãos? Eu só consigo ver, amém, ter vitórias é aquele que insiste com aquilo que é propósito na sua vida. A Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear. Irmãos, o que eu acho lindo, que quando você vai semear, amém, você escolhe qual é a semente, mesmo que você seja obrigado a colher o que você plantou, mas na hora de plantar, você escolhe a semente. E eu consigo entender que aquele semeador, ele pega uma semente boa, ele pega uma semente que vale a pena, ele pega uma semente que vai lhe dar resultado. A Bíblia diz que ele saiu a semear. A Bíblia diz que quando ele joga a semente, amém, mesmo ele tendo conhecimento, ainda faltava a experiência do lugar. O que você quer dizer com isso, missionário? Que às vezes você sabe trabalhar, você sabe executar, mas às vezes você não conhece o solo, você não conhece a região, você não conhece o lugar a qual você está. A Bíblia diz que com todo conhecimento ele lançou a semente, e aquela semente caiu sobre, amém, um caminho, um lugar de transitório, um lugar onde as aves e os animais passavam por ali, e as aves e os animais pisaram naquela semente, esmagaçaram aquela semente, e o que sobrou eles comeram, não teve nem oportunidade de nascer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que muitas vezes em nossa vida nós esforçamos tanto para algo, esforçamos tanto para algo, e pessoas que estão ao nosso lado, que poderia pegar na mão e dizer: eu te ajudo, eu estou com você, eu te levanto, e às vezes é a primeira a dizer: ei, você plantou e não colheu, você não nasceu para isso, você não leva jeito para coisa. Aí ele começa, irmãos, a pensar: estou ficando sozinho. Irmãos, há momentos na sua vida que você fica sozinho. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão à sua volta começam a reprovar o seu projeto, começam a reprovar o teu sonho, começam a reprovar aquilo que você tem no coração. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Irmãos, você sabe para o quê? Amém? Uma das maiores riquezas na vida do ser humano é algo chamado oportunidade. Ele tem a oportunidade de plantar novamente. Amém? Sabe o que ele faz? Ele pega a semente e vai novamente para o solo. Irmãos, ele não tinha experiência do solo. Irmãos, aí você diz: ah, mas você disse que ele tinha experiência. Sabe por que eu falo que ele tinha experiência? Porque a própria Bíblia diz que ele era um semeador. Então, para ele ter o nome de semeador, é porque ele conhecia de algo. Mas o problema é que ele não conhecia o segredo do solo. Presta atenção, às vezes você até é um profissional, mas o desafio da vida deixa você sem nada, deixa você sem rumo. Mas o importante da sua vida é você insistir. Sabe quando eu conheço uma pessoa forte? É quando algo está dando errado na vida dele, e ele vai se desviando, e ele vai tendo estratégia, e vai encontrando a saída. Essa
pessoa é uma pessoa forte, porque ele volta novamente, ele compra a semente novamente e ele lança. E quando ele lança, ele não percebe que o sol é um lugar pedregoso, é um lugar de pedra. Sabe o que acontece? A semente nasce, ele comemora, ele começa a dizer: algo vai dar certo na minha vida. Eu errei plantar em lugar, amém, pedra é lugar difícil, mas agora eu plantei em outro lugar, algo vai dar certo. Mas quando vem o sol, irmãos, o sol significa, amém, algo quente, algo difícil, um momento de crise. Amém, veio o sol e secou aquela planta, porque ela não tinha raiz, porque o lugar era de pedra. E não sabe o que acontece. Você uma vez, amém, todo mundo perdoa, mas quando você erra duas vezes, aí todo mundo já não te perdoa mais. Diz para você assim: não para, não insista. Amém, você tentou uma vez, você tentou duas, será que você não aprendeu? Amém, aí irmãos, você fica mais sozinho ainda. Será que o credor vai vender novamente para ele? Será que aquele homem vai vender a semente novamente? Eu vejo agora ele usando mais uma estratégia. Pelo amor de Deus, me vende mais uma vez. Aí ele disse: olha, como que eu vou vender se você plantou uma vez, plantou duas, colheu? Como é que agora eu vou confiar na terceira vez? Mas aí, irmãos, que vem a sabedoria, aí que vem a estratégia. Eu vejo ele dizendo: ei, olha para mim, amém, eu errei, porque não conhecia a região, plantei uma terra dura, amém, errei mais uma vez e plantei pedregais, mas agora eu não erro mais, porque não planto mais em terra dura, não planto mais em caminho, nem planto mais em pedregais. Agora eu vou mudar a minha estratégia e algo vai dar certo. E ele pega a semente novamente, e quando ele pega a semente novamente, irmãos, olha o que eu acho lindo, ele insiste de novo. Sabe o que Deus agrada, irmão? Sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele insistia, porque ele tinha certeza que no final a vitória era certa, ele tinha certeza que no final, amém, sabe por quê, irmãos? Quem crê no Senhor não olha para baixo, quem crê em Deus, irmãos, ele tem certeza que o seu Deus é um Deus de vitória, é um Deus que promete e cumpre. Amém, quem levanta a mão e receba, amém, eu preciso a dizer na sua vida, receba em nome de Jesus Cristo, aleluia. Ele pega a semente novamente e vai para o sol. Aí ele planta agora pela terceira vez. Quando você erra uma, você erra duas, algo está difícil. Agora você não pode errar na terceira, porque se você errar na terceira, você vai ser terminar falido e cheio de dívida. A Bíblia diz que ele pega a semente novamente e sai a lançar a semente. E ele vai lançando a semente, irmãos. Ele lança a semente por todo lugar. A chuva vem no tempo certo, aquela semente nasce, ela começa a crescer. Aí ele começa a dizer: é verdade, eu não disse que eu ia vencer, que um dia eu ia colher, que um dia eu ia chegar lá. Ele começa, irmãos, a acompanhar. Sabe por quê? Deus nunca vai tirar você dessa posição e colocar você numa posição maior enquanto você não tiver capacidade para administrar a próxima posição. Deus nunca vai te mudar de fase enquanto você não estiver preparado. Sabe o que eu entendo agora? Que quando ele planta pela terceira vez, no outro dia ele vai lá, ele diz: olha, nasceu. Amém. Quando ele planta pela terceira vez, passa um tempo, ele vai acompanhando a sua lavoura passo a passo para algo não dar errado. O cuidado era maior, a experiência era maior. A Bíblia diz que aquela planta começou a crescer. Ela começou a crescer. Ele começou a fazer plano. Sabe quando você diz assim: agora vai dar certo na minha vida? Eu tenho certeza, porque até aqui nada deu errado. Amém. Agora é só soltar a vagem, é só soltar o pendão, é só soltar a flor e soltar a vagem, e eu vou ter uma colheita próxima. Mas acontece que quando está perto de produzir, quando está perto de soltar o pendão, a Bíblia diz que uma larva estranha do lugar nativa, ela nasce rapidamente após aquela planta e faz sombra sobre aquela planta, sufoca aquela planta, deixa aquela planta anêmica e a sua lavoura novamente dá errado. Ei, irmãos, se você ficou sozinho quando você errou uma vez, imagine quando você erra duas vezes e agora a terceira vez. Eu imagino que quando chegou na segunda vez, alguém olhou para ele e disse: meu amigo, acorda, você está
está dormindo, você não percebeu ainda que você vai quebrar, você vai terminar quebrado isso aí. Aí quando é da terceira vez, irmão, a pessoa fala assim, não adianta falar, não adianta falar. Aí ele pega e abraça, alguém abraça você e começa a colocar palavras meigas no seu ouvido. Põe mais fundo musical. Começa a colocar a palavra meiga no seu ouvido, dizendo: olha, eu conheço a sua luta, eu sei quando você trabalha, eu vejo você de sol a sol aí correndo para cima e para baixo. Será que você não viu, você não percebeu? Será que você não está vendo que isso aí não vai dar em nada? Será que você ainda não percebeu que você vai ficar queimado na praça? Você está pegando dívida, fazendo dívida, pegando coisa, endividando. Você não tem resultado, você não tem colheita. Será que você não aprendeu? E aí? Mas no coração dele algo dizia assim: você está muito enganado comigo. Eu errei na primeira e eliminei aquele problema. Eu errei na segunda e eliminei aquele problema. Eu errei na terceira e também vou eliminar. Agora não tem mais chance de algo dar errado. Agora eu tenho certeza que aonde produz, aonde nasce, aonde cresce, aonde tem futuro, eu vou jogar a minha semente. E aí, irmãos? Há momentos que você não pode contar o teu sonho para ninguém, ninguém pode perceber que você vai comprar alguma coisa, ou que você vai vender, ou que você vai insistir em algo, não pode saber, porque se souber, te bloqueia. Se alguém souber que você quer plantar novamente, corre lá no vendedor, não vende mais, não vende, chega, acabou, esse cara é uma vergonha. Aí você não pode contar. Aí imagina ele dizer assim: não vou falar para ninguém, eu vou comprar a mesma semente em outro lugar, e eu vou plantar usando o que eu aprendi. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que reclama da vida, mas ele não prestou atenção que ele nasceu com chance de vitória. Se você soubesse quantas ferramentas de vitória você carrega, amém, com você. Se você soubesse quanta saída tem na sua vida, para a sua vida melhorar, para você levantar esse patamar, para um patamar maior, você dá uma glória a Deus bem forte. Ele planta novamente. Sabe aquele momento que todo mundo balança a cabeça para você e diz: fala assim, não, pelo amor de Deus, isso já virou palhaçada, isso já virou bagunça. Mas agora ele disse: eu tenho certeza no meu coração que eu aprendi. Não planto mais na beira do caminho, não planto mais em terra dura, não planto mais em pedregais, não planto mais em terra que tem marva, não mais. Minha estratégia mudou. Agora eu vou jogar semente no lugar certo. Aí novamente, ele lança a semente. A Bíblia diz que aquela última semente que ele planta, a chuva caiu, a semente germinou, a planta cresceu. Imagina ele acompanhando com o coração na mão, agora tomando mais cuidado, mas na certeza que ele aprendeu. Agora Deus mudando ele para outra fase. Ele está prestando atenção em toda fase de crescimento. Muitas vezes, irmãos, a semente é a mesma, a história é a mesma, a palavra é a mesma. O que muda é a experiência, a forma que você cuida da semente. Presta atenção. Agora ele presta atenção que é a mesma semente. Sabe aquela mesma coisa que te fez derrotado? Sabe aquele mesmo fato que te fez você passar vergonha? Sabe aquele mesmo fato que deixou você endividado? Naquele mesmo fato, Deus quer te exaltar e te dar vitória. Sabe por quê? Porque agora a semente vai crescendo. Chega um momento de produzir, irmãos, começa a surpreender todo mundo. Quem está olhando e vai dizer: ei, mas essa lavoura não é aquela lavoura daquele derrotado. Olha o que ele vai colher. Ele vai nos envergonhar, porque ele vai ter a melhor lavoura de todos que estão aqui.
30, aquilo que era para ser a metade deu 60, e a parte cheia deu 100 por 1. Sabe o que acontece quando você tem um bom produto, irmãos? Sabe o que acontece quando o seu produto é de primeira? Sabe o que acontece? Todo mundo se interessa para comprar. Se você for numa fazenda e ver lá um gado gordo, bonito, se você vê um gado grande, se você vê um gado que chama atenção, todos querem comprar. Amém? Quem compra, irmãos, e mata e vai vender, todo mundo quer comprar aquela carne porque sabe que é maravilhosa, sabe que é macia, sabe que é boa. Irmãos, se quem compra leva para casa, tem pressa em comer. Sabe por quê? Porque o produto é bom. E desse jeito foi com ele. A facilidade para comercializar, a facilidade para vender, a facilidade que ele teve, a aprovação que ele teve por todos. E agora eu te pergunto, como que alguém tão derrotado, como que alguém tão fracassado começa a surpreender com a sua maneira de plantar? Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você deixar ele te ensinar, se você deixar ele colocar na sua mente pensamentos positivos, a sua lavoura não vai ser mais uma lavoura de vergonha e de fracasso, mas vai ser uma lavoura de providência, de milagre, e a satisfação não só para a sua vida, mas para quem te rodeia. Eu recebo uma posse em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, mas aonde fica o que Jesus quer ensinar? Aonde fica o que Jesus quer colocar no meu e no teu coração? Ele está dizendo aqui que o semeador é aquele que prega a palavra. Ele está dizendo aqui que a terra é o seu coração. E ele está dizendo que a semente é a palavra dele. Você entende que a mesma palavra que não nasceu, a mesma palavra que nasceu e não cresceu, a mesma palavra que cresceu e não produziu, foi a mesma palavra que deu 100% de lucro na vida de uma pessoa. A palavra é a mesma. É a forma que você recebe a palavra, é a forma que você coloca ela no teu coração. Quando as pessoas, irmãos, acham limpa a palavra de Deus, eu acho maravilhoso. A palavra de Deus é certa, mas é para os outros, não para mim. Não tem direito de nascer. A terra é dura. A terra é uma terra de passagem, um coração de passagem. Às vezes é um coração que a terra recebe a semente. Ele tem certeza que aquela semente, que aquela palavra é a palavra mais pura e verdadeira. Até comigo na tua vida, porque ele passar da igreja alegre, contente. Hoje eu ouvi uma palavra que vai ficar no meu consciente, mas quando chega lá fora, ele já esquece, não cria raiz e morre. E a outra é aquela pessoa que quando recebe o milagre, recebe a cura, recebe a certeza da palavra, ele fica maravilhado, ele faz promessas. Sabe qual é as promessas mais curadas, irmãos? É quando a pessoa aceita Jesus e fica tão alegre com aquilo, e ele dobra o joelho e fala: Senhor, eu prometo nunca sair da tua presença. Aí quando vem o vento, eu vou desistir disso. Sabe por quê? Fulano falou mal de mim, fulano me cercou, fulano fez isso, fulano me paga, não sei o quê. Coloca tantas coisas e começa a sufocar aquela palavra fica nele e não tem direito de produzir na vida da pessoa. Aí vem a outra palavra que a pessoa coloca no coração com certeza, coloca no coração com esperança. Sabe por quê, irmãos? Um dia eu tive uma visão desse mundo e eu lá de cima olhava para a terra. Irmãos, aqui era um buraco negro, não tinha luz do sol no mundo espiritual, não existe a luz do sol. Eu vi um buraco negro muito escuro e o Espírito Santo de Deus me dizia: assim será no dia da redenção. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, ele vai ficar em trevas. Imagine, você precisa, irmão, se pessoas que recebem a palavra, ele acredita, ele coloca no coração, ele começa a executar aquela palavra, ele começa a dar vida para aquela palavra, e aquela vida, aquela
não sabe o tanto que você produz. Você não sabe o tanto que você alimenta pessoas. Você não sabe o tanto que as pessoas ficam satisfeitas, amém, com o seu trabalho, amém, com o que você executa. Sabe por quê? Porque você aprendeu com Deus, você aprendeu no sofrimento, você aprendeu na insistência, você aprendeu acreditando na sua vitória. Sabe por quê, irmãos? Quando você começa um projeto, alguém olha para você e fala: mais um sonhador, não vai chegar a lugar nenhum. Aí quando você está continuando o seu projeto, aí alguém olha e fala assim: mas está insistindo, é um coitado. Aí quando vê o seu projeto de pé, fala assim: não é que deu certo. Aí quando vê o seu projeto dando certo, a minha continuidade, sabe o que ele fala? Eu tinha certeza que ele ia vencer. Mas não sabe que você sabe da verdade. Mas não importa o que os outros dizem. O que importa é o que você coloca no seu coração. O que importa é o seu propósito diante de Deus. Jesus está te ensinando. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não devemos ouvir, esperar aprovações de pessoas. Quantas pessoas estão esperando aprovações de pessoas? Ei, Jesus ensinou, mandou certo na terra, e nos falam mal, e falavam mal dele. Imagine nós, irmãos. Imagine nós. Tem o seu projeto, tem o seu propósito. Se você errou, elimina aquele erro, elimina outro erro, vai eliminando na sua vida, a chance de vitória você vai alcançar. Eu tenho certeza, irmãos, que só a experiência nos faz vencedor. Quando nós adquirimos conhecimento, é por isso que a palavra do Senhor diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós vamos conhecendo e sabendo como é as coisas, a nossa fé vai sendo aumentada, nós vamos criando mais força, nós vamos criando mais resistência, nós vamos criando mais experiência, e nós vamos, irmãos, na posição que Deus tem para a nossa vida. Você acha que Deus só tem isso para você? Você acha que a sua lavoura só vai produzir isso? Jesus está dizendo para você que Ele não só quer te dar vitória, mas Ele quer te surpreender, e quer surpreender aquelas pessoas que te observam. Acredite. A Bíblia diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo o seu esforço, amém, para o bem, todo o seu esforço na presença de Deus, amém, vai ter cooperação, vai ter providência, vai ter milagre, vai ter saída para a tua vida. Que pode entender que agora é Deus. Irmãos, tem pessoas que quando uma vez, quando chega na terceira, ele desanima. Tem pessoas que estão próximas da providência, e estão próximos do milagre, e ele pisa no freio e diz: não é para mim, vou desistir, joga fora. Quantas pessoas hoje, irmãos, não alcançam o objetivo? Sabe por quê? Não é porque Deus não tem algo na vida dele, é porque Ele mesmo coloca o ponto final. Você sabia qual é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo pode ser você mesmo, porque você limita a sua mente, você limita o teu sonho, você limita os seus projetos, você limita a sua capacidade, você limita a sua produção. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo para você? Que Ele não só quer fazer produzir a sua vida, mas Ele quer fazer produzir a sua história. Ei, irmãos, o que eu acho lindo é que Jacó, imagina um homem que não tinha oportunidade. Se você olhar para a vida de Jacó, amém, você vai ver que ele era um homem sem oportunidade e com pouca sabedoria, mas ele era sonhador, era uma pessoa que sonhava. Prova isso, missionário. A Bíblia diz que ele, em sua caminhada, ele teve, amém, um sono, uma canseira, deitou e colocou a cabeça sobre a pedra, e ali ele teve um sonho. Sabe por que ele teve um sonho? Porque ele era sonhador. Sabe por que ele era sonhador? Porque ele cavava poço e dizia assim: olha, esse poço aqui eu não vou beber a água dele, mas os meus netos, os meus bisnetos vão passar por aqui e vão beber essa água, porque eu cavei nesse poço. Amém? Sabe o que é isso? Pessoa sonhadora, pessoa cheia de projeto. Sabe o que Deus colocou na vida dele? Jacó, você não vai realizar, você não vai
mas eu vou pegar a tua semente, que se chama José, e vou transitar o sonho que você tem no sonho de José. É por isso que José era um sonhador, e ele também teve sonho, não tinha oportunidade, mas Deus foi abrindo o caminho, e no final, amém, Deus colocou José como governador do Egito, e livrou o Egito de uma grande fome que se alastrou por toda a região. Deus, Ele quer pegar o seu projeto e colocar ele em prática. Mesmo que você já está velho, está cansado, Deus quer transitar o teu sonho para a tua semente, para o seu projeto, para que não morra e para que aconteça. A mesma coisa eu vejo na vida de Davi. Davi disse assim: olha, Israel enriqueceu. Todo mundo tem ouro em casa, todo mundo tem palácio, todo mundo tem terra, todo mundo tem tudo, mas a igreja do Senhor ainda continua sendo em tenda de lona. Vamos fazer o seguinte: vamos construir aqui um grande templo que vai ficar para a história, vai ficar para a eternidade. Amém? Sabe o que Deus fala? Você derramou muito sangue, você não vai realizar, mas o teu filho vai realizar. E Salomão constrói um templo que até hoje não existiu nada igual. Nada igual. Então, irmãos, Deus, Ele quer realizar o teu sonho, Ele quer realizar o seu projeto, mas Ele quer que você seja fiel, Ele quer que você seja insistente. Deus quer que você use as suas forças para vencer. Você sabia que o maior investimento que você faz em você mesmo é insistir com você? É investir em você? Tem muita gente investindo nos outros, esquece de investir em si mesmo. Investe em você, porque você é o seu maior patrimônio, a qual você mesmo pode se dirigir. Acredite nisso. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Quem vai embora com essa palavra, diga glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza disso, que essa palavra foi exclusiva. Deus já me revela aqui que tem pessoas que não iam estar aqui hoje, mas se despertou para estar aqui porque precisaram ouvir essa palavra. E eu vejo aqui em nosso meio 8 pessoas que você está ouvindo.